Olha só, pessoal, as coisas estão começando a ficar um pouco preocupantes, não vou mentir para vocês, não. A Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, uma organização aqui da ONU, descobriu urânio enriquecido a 84% lá no Irã, o que é muito perto do grau que é utilizado para fabricar bombas nucleares. Isso aqui é o que dizem os diplomatas que estiveram em contato com essa situação. Vamos dar uma olhada nessa história, vamos ver quais são as possíveis repercussões da fabricação de uma arma de destruição em massa por parte do Irã. E vamos ver o que pode decorrer daí em diante, como isso aqui pode acabar repercutindo na geopolítica mundial como um todo. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Então vamos dar uma olhada aqui nessa história. Então, essa agência é sediada lá em Viena. Essa notícia foi trazida originalmente pela Reuters. Estou lendo aqui pelo site da BR Invest. Mas então, essa Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, que é o órgão de vigilância nuclear da ONU, encontrou urânio enriquecido a 84% no Irã. De acordo com diplomatas que estiveram lá no Irã, estão por dentro dessa situação, estão por dentro dessa história aí. Então, esse grau de enriquecimento do urânio aqui, 84%, é muito próximo daquilo que o pessoal estipula como sendo necessário para fabricar uma bomba atômica viável, que seria 90% ou mais de pureza aí. Então, estão bem próximo disso, de chegar nesse valor de pureza que seria necessário. O quão próximo eles estão? Quanto faltaria para o Irã chegar aí à faixa dos 90% de enriquecimento do urânio? Bem, se nós olharmos essa notícia aqui, que é de 2021, nós vamos ver que naquela época o Irã voltou a enriquecer urânio no valor de 20%. Ele estava comprometido aqui desde 2015 com outras potências mundiais a não ultrapassar esse valor de enriquecimento de urânio. Já havia um compromisso estabelecido previamente, mas ele ultrapassou esse valor lá em 2021. Por sinal, é um valor que o Brasil também atualmente utiliza aí, dentre outros países, aí um total de 12 países que enriquecem urânio nesse valor, e perto aí dos 20% isso é utilizado para geração de energia e também para fazer aí submarinos com propulsão nuclear, não é? Então não é para fins militares específicos diretos, para a construção de bombas, mas já é um valor que é utilizado para algumas coisas a mais, especialmente a utilização aqui para geração de energia elétrica, que é, por exemplo, a maior utilização que o Brasil dá para esse urânio enriquecido. Então, lá em 2021, eles começaram novamente a enriquecer urânio na faixa dos 20%. E agora, no começo de 2023, eles já estão aí na faixa dos 84%. Olha só que coisa. Então, não podemos dizer que eles estão muito longe disso aí. Isso é um cenário preocupante. E já havia indícios, inclusive, de que 3 meses atrás o Irã já estava enriquecendo urânio a 60% em outro local ali, além daquele principal onde ele faz o enriquecimento do urânio, onde já é mais conhecido pela comunidade internacional. Então eles estariam ali com uma segunda localidade para enriquecimento de urânio para essa finalidade específica. E aí ainda está em aberto a questão de se o Irã propositalmente enriqueceu esse urânio até esse valor, até esse percentual, ou se isso aí foi um erro de configuração, um erro na programação aí das estruturas, né? Eles chamam aqui de cascatas, que são estruturas que agrupam aí centrífugas de enriquecimento de urânio. Então, eles tinham essas cascatas, essas estruturas aí com várias centrífugas de urânio. Pode ser que eles tenham configurado errado isso aí e acabaram enriquecendo o urânio até esse percentual que foi encontrado aí de 84%. Ou pode ser que eles tenham feito de forma deliberada, o que demandaria por parte das nações ocidentais, principalmente, algum tipo de sanção contra o Irã. E vários diplomatas aqui apontaram, inclusive, para o fato de que é muito possível que o Irã consiga fazer uma mudança aí para um nível de enriquecimento maior do que os tais 60% que ele vinha praticando ultimamente, de uma forma muito rápida. Então, quanto tempo faltaria para o Irã chegar nos tais 90% aí de enriquecimento do urânio, né? Pois bem, claro que apenas enriquecer o urânio não é suficiente, isso é uma coisa muito cara, existe um custo muito alto em você manter esse processo aí, então
não é algo assim facilmente tornado viável, né? Então tem que se levar em conta isso. Porém, o risco existe e ele está aí. E o que o Irã poderia fazer tendo uma arma de destruição em massa, conseguindo construir aí uma arma nuclear? A gente sabe que o grande alvo do Irã, que é uma teocracia islâmica, um país governado por malucos, por psicopatas, por pessoas de altíssima periculosidade, o grande objetivo do Irã é varrer Israel do mapa, é destruir completamente o Estado de Israel, ainda que aquele lugar lá fique inabitável, né? Ou seja, eles não estão nem querendo reconquistar, fazer aí uma cruzada às avessas, reconquistar o território de Israel, entregar nas mãos dos árabes. Não, eles estariam dispostos a varrer Israel do mapa, acabar com tudo que existe lá, destruir Jerusalém, destruir aquela mesquita famosíssima que tem lá, os lugares santos e tudo mais, se isso representasse o fim de Israel. Várias vezes autoridades do Irã, inclusive o próprio Ayatollah, afirmaram isso publicamente, que Israel não deve existir, Israel deve deixar de existir, desaparecer do mapa. Então esse é um desejo real que já é conhecido por todos, que o Irã realmente quer isso aí. O quanto de esforço seria necessário para colocar esse plano em prática, para atingir esse objetivo? Aí depende da capacidade de Israel de se defender desse tipo de coisa. O fato é que Israel tem poucas grandes cidades. Se você procurar aí, tem pouquíssimas cidades aí com mais de 100 mil habitantes, com um número substancial de pessoas. Então, poucas bombas nucleares seriam suficientes para dizimar a população de Israel, acabar com o país como nós o conhecemos hoje. É um país muito pequeno e a população está concentrada em poucas cidades. Então, poucas bombas nucleares que alcançassem o seu objetivo, que fossem efetivas em explodir, causando destruição civil, causando destruição nas cidades, seriam suficientes para varrer Israel do mapa como o Irã gostaria. Então, olha só o perigo. Se está tão perto assim do Irã chegar no percentual necessário para criar bombas nucleares, então Israel se sente assim um pouco ameaçado em relação a isso, ou talvez muito ameaçado, essa é a verdade. Recentemente houve um ataque feito por drones israelenses ao território iraniano, especialmente a locais onde são fabricados equipamentos militares, onde provavelmente se enriquece urânio para fins militares. Então, Israel já está se antecipando a esse risco, atacando a infraestrutura do Irã para evitar a construção dessas armas de destruição em massa. Agora a pergunta que fica é: o quanto tem nessa história aí de apoio russo para a construção de uma arma nuclear por parte do Irã? Como o Irã conseguiu chegar nesse valor de enriquecimento do urânio, que não é uma coisa simples de conseguir? Provavelmente, ou pelo menos possivelmente, houve uma ajuda externa, talvez de algum país que já domine bem essa técnica aí, como é o caso da Rússia, que é uma potência nuclear, não é? Então, se o Irã conseguiu fazer isso aí em tão pouco tempo, pode ser que ele esteja recebendo apoio estrangeiro. E muito se especulou, como você certamente sabe, que a Rússia recebeu ajuda militar aí por parte do Irã, os tais drones iranianos e outros armamentos também, em troca de tecnologia nuclear, justamente para viabilizar a construção de uma bomba atômica por parte do Irã. Agora, se você imagina Rússia e Irã se aliando aí no eixo do mal, e agora temos a aproximação da China em relação à Rússia também, com a possibilidade de talvez aí fornecer armamentos para os russos na guerra da Ucrânia, nós vemos a formação de um triplo eixo do mal entre Rússia, China e Irã, com objetivos aí que não são muito bons, não são muito positivos. O que viria disso aí, nós não sabemos. Seria necessário primeiro concretizar a formação desse eixo aí, né? Pode ser que a coisa nem vá para frente no final das contas. Agora, esse enriquecimento de urânio aqui por parte do Irã me preocupa porque, como eu falei, na minha opinião, esse é o governo mais psicopata do mundo na atualidade. Trata-se de uma teocracia islâmica aí, terrível para a paz mundial. Esse é o grande perigo da paz mundial, até mais do que os outros países, eu diria. Especialmente um grande perigo para Israel, isso aí você não tenha dúvida. O dia que o Irã tiver uma arma nuclear, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser destruir Israel, ou pelo menos tentar fazer isso aí. Será que vai conseguir? O tempo nos dirá. Mas aí, o que você achou dessa notícia? Isso te deixa um pouco preocupado, um pouco apreensivo, ou apenas mais uma notícia do tipo aí, no mar de notícias militares tenebrosas, perigosas, assustadoras que nós estamos vendo aí nos últimos dias? Deixe aí embaixo o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima!